Olá, queridos irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor, que prazer, que alegria, mais uma vez estarmos aqui juntos, unidos, para adorar a Deus, ouvir a sua palavra, ser edificado pela palavra, ter uma vida cimentada, fortalecida na palavra. E comigo, o irmão César, pastor Luiz, pastor Adalberto, o irmão Feitosa, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Irmão César, orando ao Senhor nesta hora. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela essa grande oportunidade. Continua nos abençoando, nos guardando, protegendo, dando vitória, representando o teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel, que o Senhor tem usado para a glória do teu nome, guardando o teu sangue, fortalecendo, encorajando e vencendo as suas lutas e as suas batalhas. Ser com ele, sua família, ministério, igreja e os projetos, ser realizado para a glória do teu grande nome. Nós te louvamos e te adoramos. Amém. Muito bem, estamos na lição de número 12. Lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Primeiro ponto, uma igreja com a consciência missionária. O Evangelho além da fronteira de Israel, dispersados, mas conscientes da missão, cristãos leigos, mas capacitados. Segundo ponto, uma igreja com visão transcultural. A cultura grega helênica, contextualizando a mensagem. Terceiro ponto, uma igreja que forma discípulos, a base do discipulado, denominados de cristãos e a identidade cristã. Muito bem, então nós estamos na lição de número 12, vocês viram os 3 pontos, uma igreja com consciência missionária. Essa consciência missionária, ela não vinha de treinamentos de missões. Ela era uma consciência missionária por causa do poder do Evangelho. A missão, ela surgiu porque o Evangelho entrou neles, foram instruídos por Cristo e eles agora partiam para cumprir a obra de Deus. Veja bem, esse partir, nós vamos ver no texto, ele não foi fruto de um projeto, de um culto missionário, foi fruto de uma perseguição. Ao desencadear a perseguição, os crentes saíram espalhados, pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Ou seja, a necessidade, eles cheios da palavra, entenda bem uma coisa, não havia uma vida confortável, não havia momentos bons, mas eles vão sair porque o Evangelho dentro deles era mais alto, era mais forte, era mais poderoso do que os problemas, do que as lutas, do que as batalhas, as vicissitudes, contrariedades. Ou seja, cheios do Evangelho, eles não temiam nada. Hoje tem crente que só quer pregar se estiver bem com a casa, se estiver bem com a família, eu vou me organizar, aí quando eu estiver bem eu vou partir para o campo missionário. Não era assim que a igreja fazia. A igreja partia porque estava cheia do Evangelho. E dentro do crente o Evangelho é uma bomba que explode. Dentro do crente o Evangelho é a força motriz. Dentro do crente o Evangelho é a energia poderosa. Dentro do crente o Evangelho é a força agindo para pregar. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é poder de Deus. Aí é o seguinte, quem não tem Evangelho, inventa programa, inventa estratégia, inventa tudo, mas não faz nada. Porque não tem a força do... Você pode ler livro sobre estratégia de missões, como fazer missões, os missionários que impactaram o mundo, pode até chorar, mas se o Evangelho não estiver dentro, tu não se levanta nem da tua cama, nem da tua rede. Então, a igreja, o que trazia essa consciência era a certeza do Evangelho dentro da vida deles. Quem tem o Evangelho dentro da vida tem essa consciência. E aí, tem os subpontos que nós vamos explorar. O ponto 2, uma igreja com visão transcultural. É uma outra coisa, é claro que aqui a leitura do pastor José Gonçalves está correto, só que é o seguinte, a igreja, ela não tinha uma visão própria. As circunstâncias, as lutas, vão fazendo com que ela cumpra o ID de Jesus Cristo.
Era. O plano era de Deus, o projeto Jesus já tinha andado, eles só estavam em marcha lenta. Ficaram em Jerusalém, confortavelmente, mas nenhum apóstolo, nenhum discípulo pensou assim: eu vou me sentar aqui, nós precisamos ir à Europa, planejar. Não teve isso. O que acontece é que, aqueles que iam sendo dispersos por causa do quê? Da perseguição do Evangelho. Então, a perseguição fez com que os crentes que iam se espalhando cumprissem Atos 1:8, não é isso? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse projeto Jesus já tinha andado. Inclusive, o Edson Queiroz, ele disse que o plano de missões já estava ali em Atos 1:8, né? Começando na igreja local, estado, país e depois o mundo. Ou seja, o plano estava lá. Só que eles não tinham isso, né? Então, nós podemos observar isso. E aí, nós vamos já daqui a pouco falar sobre a igreja de Antioquia. Uma igreja que formava discípulos. Essa igreja aqui, na verdade, ela vai ser abençoada, vai receber a visita de Barnabé e de Paulo, e ambos estarão confirmando o que eles receberam, certo? Então, é mais ou menos isso que a nossa lição vai tratar. Texto áureo, lição 12. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Veja uma coisa interessante na igreja de Antioquia. Ela é uma igreja que tem um início missionário, não é isso? Mas ela não era apenas uma igreja local. Ela era uma igreja que tem um início missionário, mas ela é uma igreja que expande a missão do Evangelho de Cristo Jesus. Porque tem igreja que só pensa na missão local. E nós temos que pensar na missão local. Porém, a igreja local, ela não pode ser confinada no seu próprio universo. Ela tem que investir em missões. Todos farão a missão transcultural, mas todos realizarão a missão, sendo local ou transcultural. Isso porque quando Jesus disse, ide por todo o mundo, o meu vizinho pode ser o mundo, não é isso? O meu colega na empresa pode ser o mundo. Agora, a igreja, mesmo como falou o pastor Adalberto, que o crente não vá, ele tem que ter esse sentimento de querer ver pessoas sendo salvas, porque esse é o âmago de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. Se esse era o desejo de Deus, e ele provou isso quando doou o seu filho, também esse deve ser a mola, o motivo maior da existência da igreja, não é isso? Então, nós já fizemos a leitura da verdade prática, vamos ao texto bíblico. Texto bíblico, Atos 11, 19 a 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e de grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia,
E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Muito bem, então nós vamos começar. Aqui está o nosso texto. Nós usamos como tema central desta perícope, desta passagem, 19 a 30, a Igreja Unida na Evangelização. Veja, a Igreja Unida na Evangelização. Isso aqui é muito importante porque o primeiro ponto que nós temos aqui, nós temos nessa narrativa o desenvolvimento do plano de Deus. O professor César falou agora há pouco, o plano não era da igreja, o plano era de quem? E para cumprir esse plano, Deus vai usar uma estratégia. Qual é a estratégia de Deus? Então veja bem, quem é que usa perseguição para pregar evangelho? Irmão, esse negócio de Bíblia é coisa séria. Preste bem atenção. O plano de evangelizar o mundo, quem foi que montou? E como a igreja não tinha estratégia nem plano, o que Deus faz para cumprir o seu plano? Ele usa a perseguição. Se fosse lá fora, o pessoal ia dizer assim: Deus escreve certo por linhas tortas. O certo é que Deus, para cumprir o seu plano, ele vai usar da perseguição. E é muito interessante que Deus, ele vai usar da perseguição, porque os irmãos devem entender o seguinte: aqui nós vamos ter um início de uma nova igreja que vai fazer a expansão do evangelho, mas o evangelho já estava sendo pregado para outras pessoas. Se você pegar Atos capítulo 8, o evangelho chegou aonde? Em Samaria. E Atos capítulo 10, o evangelho chegou aonde? Na casa de Cornélio. Então o evangelho, ele já estava saindo, mas estava em marcha lenta. Porque o povo, os apóstolos, os que estavam em Jerusalém, eles já tinham espalhado ali no local, mas eles precisavam sair da igreja de Jerusalém, eles precisavam sair do local e onde estavam confinados. Devagar, que era preciso Deus estar carregando. O Espírito levava Filipe, tem revelação para Pedro, ele questiona. Aí Deus disse: rapaz, então vou criar uma maneira mais fácil de vocês espalhar esse evangelho. Porque Jesus, por que os discípulos estavam em marcha lenta? Porque Jesus já tinha dado o exemplo do episódio da mulher samaritana. E ele disse: eis que os campos estão sempre brancos para a ceifa. Mas eles não aprenderam. E veja que a mulher samaritana ganhou toda uma cidade, apenas uma mulher. Então, se eles se dessem no poder do Espírito Santo a evangelização, o estrondo seria grandioso. Mas o texto mostra que eles não estavam seguindo o plano colocado por Deus. E aí nós podemos observar aqui que nós temos o início desta congregação, que era uma congregação independentemente só de gentios em Antioquia. É interessante, pastor, é interessante observarmos que na perseguição, o próprio texto mostra isto, que os que eram dispersos, eles iam pregando somente aos judeus. Isto corrobora com o que falamos na semana passada sobre Pedro, muito preconceituoso. E aí a gente percebe que eles vão pregando somente aos judeus e não aos gregos. Foi necessário que aqueles que receberam pudessem levar o evangelho aos gregos. Aos gregos, que é muito interessante nós analisarmos isso, porque eles vão se expandindo e os que recebem vão se tornando outros instrumentos para a glória de Deus, não é isso? Que a visão já é outra, então Deus estava trabalhando. É interessante nós analisarmos essa lição, que hoje ela é de cunho extremamente missiológico. Interessante nós observarmos que eu coloquei aqui, quem eram os instrumentos? Não eram os apóstolos, não é isso? Quem eram os instrumentos? Novas pessoas que o Espírito Santo estava levantando. E interessante analisar que eles não tinham nomes, nem o texto dá nomes, e eles não eram reconhecidos como apóstolos, nem grandes personalidades. Deus, quando ele quer trabalhar,
para expandir a obra dele, ele trabalha através do pastor, do apóstolo, ele trabalha através de um missionário, mas ele trabalha também através de pessoas que não têm um reconhecimento grandioso. Os anônimos no meio da igreja. Exemplo disso que nós temos, Ananias, quando vai orar por Paulo, não é isso? E prestem bem atenção que Ananias orou e estendeu as mãos sobre um homem que se torna um marco, se torna uma figura célebre, excepcional, que foi o apóstolo São Paulo. Mas eles eram desconhecidos e sem identificação. O texto não diz nada deles. Agora tem uma coisa, esses desconhecidos e não identificados, eles eram cheios da palavra, porque não adianta eu ser reconhecido, eu ser célebre e a palavra não ter mais efervescência, autoridade, poder na minha vida. Há muitos que estão exercendo grandes títulos de pregadores, de apóstolos, mas quando você vai observar, ele não tem na alma, no coração, no peito, a chama ardendo para evangelizar vidas. Olha, vocês podem analisar que o apóstolo São Paulo, ele era um homem apaixonado por almas. Quando ele chegou lá em Atenas, no Atos 17, ele ficou só dentro de um hotel? Então pronto, eu não aceito e não consigo admitir, pela leitura que eu faço da Bíblia, uma pessoa dizer ser cheia de Deus e quando vou pregar, ele ser visto como uma celebridade. Olha, pessoas que na verdade usam o Evangelho para promoverem crescimento pessoal, promoverem seguidores pela internet, promoverem reuniões só de crentes. Isso aqui mostra que essas pessoas, elas não estão com o ideal cheio de Deus. Irmãos, vamos analisar. Hoje, qual é o pregador que chega numa cidade, ou no estado, ou em um país que ele é convidado, que você vê ele sair do hotel, ir na praça, ir na rua e se perturbar com o tamanho do nível de pecado da cidade? Diga. Tocou num ponto importantíssimo. Paulo andando pelas ruas de Atenas, ele vê o cenário, vê a questão religiosa e viu que eles eram realmente muito religiosos, né? Inclusive teve um altar na rua, os altares eram na rua. Ele via o Deus desconhecido. Ele tem argumento, né? Embasar sua mensagem, analisando todo esse contexto local. Isso é importante. Ninguém faz isso. Né? Ninguém faz isso. Aí o que acontece? Eu fui chamado, irmão, para dizer a verdade da Bíblia. Quem quiser ouvir, pode ouvir. Mas o que acontece? Tem pessoas que estão usando o Evangelho para a sua promoção pessoal. Reúne gente em ginásio, em estádio, aglomeram pessoas, mas é em torno de si. E outra coisa, a maioria só os mesmos crentes. Agora imagine se as pessoas pegassem os crentes da cidade, o pastor pegasse os crentes da cidade e botasse cada crente em uma boca de fumo, em um cabaré, em uma praça, em um presídio, na rua, na universidade, na escola, crentes cheios da esperança do Evangelho. O impacto seria muito maior. Agora, hoje, encher ginásio, o templo, o etc., só para aglomerar pessoas, não tem vantagem nenhuma. A missão da igreja é espalhar o Evangelho. E veja bem, para espalhar Evangelho, precisa ser doutor em teologia? Tu está filmando, Caio? Eu vou começar agora. Que aqui nós estávamos só aquecendo as turbinas. Mas agora nós vamos começar. É agora que nós vamos começar. O pastor colocou aqui leigos. Eu não gosto dessa expressão leigo para crente. Eu li um livro de um autor. Eu li um livro de um autor que esse termo foi inventado por uma igreja, que eu não vou citar aqui o nome. Foi inventado esse termo leigo, mas não existe crente leigo. Vamos lá, João 2,20. 1 João 2,20. Depois do verso 27. Não existe crente leigo. Não existe crente leigo. Esses crentes que iam saindo para pregar não eram leigos. Como é que diz? E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Quando o crente aceita Jesus, que tem o Espírito Santo, que conhece a palavra, o que ele vai levar para o mundo? Jesus. E se ele vai levar o Jesus que ele conhece, ele é leigo sobre isso? Então pronto. Olha o 27.
Ele é um 27. professor, porque o Espírito Santo está dentro dele. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Ó. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Pronto. Veja Mas- bem. Vai. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Tá vendo? Ou seja, vamos pegar João 14, 26, João 16, 13. Rapidinho, vamos lá. João 14, 26, 16, 13. Rapidinho, leia aí. Eu quero mostrar o que o Espírito Santo faz na vida de um homem, faz na vida de uma mulher, para a obra de Deus. Mas vós tendes a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Vós tendes a mente de Cristo. Não existe crente leigo. Aquele Consolador, o Espírito Santo, Olha, aquele Consolador, o que mais? o Espírito Santo, E o que mais? que o Pai enviará em meu nome, Sim. vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pronto, eu não estou, preste bem atenção. Eu já falei aqui antes dessa lição, eu já falei outras vezes sobre leigos. E há uns 10 anos eu dei um estudo sobre isso. Me fugiu agora o nome do autor, mas eu tenho lá em casa esse livro, que eu li há uns 10 anos atrás. Por quê? Se eu tenho um Espírito Santo, ele vai me guiar em toda verdade. E ele vai fazer eu lembrar de tudo que eu recebi. Então, eu não sou um crente, um leigo. O que pode acontecer é o seguinte: se você diz assim, fulano é formado em geografia, eu sou leigo em assunto de geografia. Fulano é formado em matemática, eu sou leigo em assunto de mas evangelho é matemática? Não. Evangelho é geografia? Não. Evangelho é química? Não. Ela pode até falar, porque na Bíblia tem números, não tem? Pronto, a Bíblia fala no capítulo 5 de Daniel, que Daniel resolveu uma numeração, não é assim? Então pronto. Agora, o matemático que não tem a mente de Cristo nem o Espírito Santo, ele é leigo concernente à palavra. Pois era já isso que eu ia dizer. Agora, se você é um doutor em Harvard, se você é um doutor em Oxford, se você é um doutor na PUC, mas se você não tem o Espírito Santo, da Bíblia você é totalmente, mas crente que vai pregar evangelho, não é leigo. Rapaz, é negócio sério. Agora, deixa eu dizer o seguinte: esses crentes, tu tá filmando? Escute aqui, nós vamos já dizer uma verdade aqui. Esses crentes que serão espalhados para pregar o evangelho, eles eram convertidos. Há 3 coisas que eu coloquei aqui do lado, que esses crentes que iam pregar, o que eles tinham? 3 coisas eu coloquei aqui para os irmãos observarem. Eles, quando iam pregar o evangelho, eles tinham convicção. Eles tinham ânimo, não é isso? Eles tinham convicção, eles tinham ânimo e eles eram espontâneos. Eu pergunto, alguém mandou eles saírem pregando? Alguém mandou? Cadê? Como eles levavam a mensagem? Cadê? Bem aqui embaixo. Vai. Como eles levavam a mensagem? Como era que eles levavam? Espontâneos. Alguém mandava? Não. Alguém obrigava? Não. Tinha presente? Não. Porque hoje, irmão, tem pastor, quem for pro evangelismo, após o evangelismo vai ter uma pipoca. Meu Deus do céu. Após o evangelismo vai ter um mingau lá na casa do irmão Pedro. Irmão, se você precisa incentivar um irmão para evangelizar, dando pipoca, dando prêmio, dando carro, esse evangelho não vale nada na vida dele. Eu estou zangado no espírito. Vou logo dizer para você, a bagaceira, irmão, no nosso meio está grande. Olha, tem irmão que para ir cantar tem que adular ele, para ir tocar tem que adular ele, para ir pregar. Ai, irmão, oh meu Deus do céu. Já pensou, irmão? O irmão liga: ô irmão, o senhor pode vir pregar aqui no congresso? Irmão, veja bem, onde é a cidade? A cidade aí, como é grande, tem aeroporto. Alô, né? Alô, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aí o irmãozinho da igreja humilde, que eles me ligam, né? Ei, irmão, eu tô falando mesmo com fulano, não é assim? Irmão, sim, deles que, sim, meu irmão, o que é? Um homem desse não é crente, irmão. O nosso espírito teste. Tem irmão que liga, um dia desse um irmão, eu notei o sistema dele, eu vi as falas dele, a palavrinha toda errada. Aí ele ligou: pastor, lá do mato, me diga uma coisa, como é que o senhor atende pregação? Ele não sabia nem negócio de agenda.
Aí eu disse: sim, meu pastor, eu vi a humildadezinha dele. E pastor, mas como é que o senhor vem? Dá para vir de ônibus? Olha, irmão. Irmão, se não fosse crente, né? Pronto. Dá para vir de ônibus? Dá, pastor? Eu disse: dá, pastor. Agora preste bem atenção, de ônibus vai pegar 4 dias para me chegar aí. Aí eu vou voltar de novo mais 4. Aí, pastor, eu tenho a igreja que eu trabalho. Aí ele disse: é mesmo, pastor? É. E como é que a gente faz? Eu tenho aquele bichão velho que diz que chega ligeiro. Ah, o avião, né, pastor? É. E o senhor anda? Eu disse: depende, se vocês puderem ajeitar. Não, pô, não me dá um jeito. A simplicidade. Aí, pastor, o senhor fica aonde? Assim? Eu disse: não, pastor, aí onde o senhor me botar. Se tiver um lugarzinho reservado para me ficar orando. Aí ele disse: tá bom, pastor. Mas se eu lhe botasse na casa do irmão fulano que estava aqui, o senhor vai? Eu disse: vou. Aí lá vai eu: alô, irmão, pode ser senhor. Ô, pastor, é o senhor mesmo? Diga, irmão. Frio que nem pistoleiro, né? Diga, irmão. Ah, não, se disser isso. Olha, irmão, se você falar em ônibus mais uma vez é uma ofensa. Eu vou desligar o telefone. Essa não é. Eu vou desligar o telefone, né? Vou desligar o telefone. Pronto. Sim, irmão, tem aeroporto. Tu não é prefeito. O que tu quer com o aeroporto, né? Fica quantas distância da igreja? Tamanho da igreja. Tu é pedreiro, é? Meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. A bagaceira está grande. Agora preste bem atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A igreja primitiva todinha cresceu. E a igreja de Antioquia cresceu mais do que a igreja de Jerusalém. E quem era que estava lá no centro de Jerusalém? Vamos dizer. Quem era? Vamos citar. Os apóstolos. Pedro, não era assim? Tiago. Quem mais? Só os grandões da fé. Só os grandões. Mas prestem bem atenção. Observem bem, depois vocês vão observar que eles vão saindo, né? Pedro vai saindo, os outros. Agora, eles fizeram o trabalho deles, mas a igreja de Antioquia, com esses irmãos que eram o quê? Espontâneos. E o que mais? Entusiastas. E o que mais? E tinham convicção. Não adianta você, irmão, só pode entrar numa universidade com convicção. Para pregar o evangelho, quem tem convicção. Pronto, eu conheço pessoas aí, irmão, que quando a convicção entra, ele não tem medo de ninguém. O crente que tem palavra de Deus na vida, eu conheço irmão aí que não sabe nada de doutorado de teologia, não sabe nada, que é importante, não estamos desprezando, mas a convicção é tão grande. Eu já vi irmão, eu já vi irmão perante delegado, perante juiz: doutor, a minha convicção é essa. Se o senhor não crê, mas o meu Jesus é esse. E vocês sabem disso? Tinha um homem na Bíblia, vou já citar para vocês, que ele não fez curso de teologia. Quando você lê, vamos lá para João 5, olha aí, eu gosto da Bíblia. Irmão, hoje a maioria tem um bocado. Para aí, Caio, para aí. Bora, João 5, não é isso? João 5. Pronto, deixa eu ver aqui rapidinho, para os irmãos terem ideia. Não, é o João 9. É isso que eu quero, né? Aí veja bem. João 9, João cego 9, de nascença. Cego de nascença. Aí então, o que acontece? Verso 24. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador... Nós sabemos que ele é? Pecador. O homem que havia sido cego, agora ele vai fazer defesa de... Jesus. Irmão. Por que ele vai fazer defesa de Jesus? Ele tinha convicção. E os doutores estavam questionando. Só bichão da alta, não era assim? Pronto, me diga uma coisa. Doutorzão que não faz nenhuma muriçoca desaparecer. Não, para aí, segura isso aí, que nós já falar isso aqui. Segura aí, que hoje o negócio aqui é sério. Aí Jesus chegou, não foi assim? Jesus chegou, tá bem aí. Aí os discípulos começaram um debate teológico. Quem
Quem pecou? Quem pecou? Os seus pais, para que nascessem cegos, não é assim? Aí, pronto, Jesus disse olhando para ele, olha o debate, eles não chegaram, meu Deus, ô Senhor, me dá autoridade para fazer esse cego se incomodar com a miséria. Não, aí eles começaram, debate calvinista. Vamos aí vocês, faz a rodinha, aí pronto, debate aí vocês três. Quem pecou para que este nascesse cego? Isso. Assim, eu acredito que o pecado, como ele tem consequências, ele pode ter sido um pecado hereditário. O pai dele pode ter pecado, a mãe pode ter pecado, e assim ele pode ter herdado esse pecado, porque a teoria diz, né, César? Pela nossa cultura judaica, sempre as mulheres que levam a culpa, e com certeza está entre nós, isso não saia daqui, porque esse tal de Nazareno aí, se ele souber disso, ele vem humilhar a gente com a sabedoria que lhe é peculiar. Eu creio que foi a mãe dele. Dentro dessa lógica que nós estamos percebendo, e também na questão da literária, e dentro do processo histórico, nós podemos analisar que ele pode ter sido predestinado. Sim, pode ser. Ele pode ter sido predestinado. Então, ele teve a graça de ser predestinado, outros não foram, e aí Jesus vai curar ele assim, não é isso? Ou seja, eu tenho pessoas que eu posso me preocupar, mas tem outras que eu não preciso, porque tem umas já foram predestinadas. Não tem jeito mesmo, tem que deixar desse. Aí fica um bichãozão de terno. Não resolve nada. Não resolve nada. Irmão, vocês sabem qual era a raiva dos fariseus, dos escribas, dos saduceus com Jesus? É porque os saduceus diziam que não tinha ressurreição, não tinha anjo, não tinha nada. E Jesus ligava para eles. Os escribas tinham rolos de teologia e de tradição, mas não fazia nem um paralítico andar. Aí Jesus chega e diz, abre os teus olhos. Não foi assim? Curou. E aí saiu. Aí o homem que foi curado, olha aí, não está aí? Pronto. Tá. O homem que foi curado fez o quê? Respondeu ele e disse, pode ler? Que Jesus pegou, untou, né? Cuspiu, untou, mandou, e o homem voltou. Mas Jesus não se identificou, não foi assim? Aí ele saiu. Saiu, disparado. E aí os doutores, eles que deveriam... bota pra cá. Verdade de Deus para o Brasil. Vocês sabem por que tem igrejas lotadas? Não é por causa de doutor, não. Doutor não evangeliza, irmão. Doutor não vai para a rua. Você não vê doutor em teologia, PhD em teologia, doutor em hebraísmo, caindo em prisão. Se tem, são poucos, caindo em prisão, expulsando o demônio, indo na casa de quem está embriagado, de quem está com faca para se matar. Vocês já pensaram isso? O camarada está com a faca, um dia eu ia passando, uma irmã gritou, ei pastor, me corre aqui, me socorre. Eu disse, o que? O papai está querendo matar a mamãe. Aí lá eu entro no meio, um homem zarrão, com a faca, a mulher de um lado e eu no meio, e a menina gritando. E aí pronto, já pensou se aquele homem me mata? Aí ele encostava perto de mim, eu vou te matar, desgraçada. E a mulher peituda, me mata, tu não é homem? E eu disse, senhora, se aquete. Eu empurrava para cá, e a menina gritando, e eu, Jesus, não deixa, Jesus, eu repreendo esse diabo. Quando deu fé um dia, eu estou lá na igreja, quem é que está na frente assistindo o culto? O homem da faca. Vocês entenderam? Aí preste bem atenção, sentar em mesinha. O que está estragando também o evangelho no Brasil são mentes teológicas vazias de Deus, doutorados frios, que colocam o método que defende totalmente a Bíblia como não sendo verdadeira, como não sendo inspirada, dizendo que não consta em original. Isso só atrapalha. Tem coisas que devem ficar só na nossa panela. É assim ou não é? Quando você vai para um restaurante chique, que aí você chega, aí eles vão mostrar a panela suja. Mostra. Vá numa padaria. Aí você chega numa padaria, aí tá tudo como é que é lá? Tudo limpinho, tudo ajeitado. Tudo. Agora vá lá atrás. Vá lá atrás para ver tanto de massa. E você entendeu como é as coisas? Aí o que acontece é que eu posso, não, isso aqui não está no original, mas isso aqui é para
é para mim. Ou se eu quero debater com os senhores, somos nós. Agora, ir para um canal de televisão, ou ir para uma igreja, ou para o púlpito, isso aqui não está em original. Aí a irmãzinha que não sabe nem o que é original. Até porque não se sabe, esse texto lá que ele disse não está nos principais os códices, na verdade, tudo porque nós não temos os autógrafos. Os autógrafos se perderam. E tudo foi transcrito. Tudo E será? E o próprio Deus não ia preservar o que foi transcrito, não é isso? Exatamente. Ragiágrafos, não é isso? Aí porque não questionou do outro lado? É só porque acha que não está. Então, não se sabe. Se Jesus deixou, vamos receber. Pronto, e a Bíblia diz que o que está escrito já é suficiente para a nossa fé. Então, o grande problema hoje tem um pessoal que está fazendo um desserviço para o campo evangélico. Para o campo evangélico. Então, muito cuidado com essas pessoas. Muito cuidado com essas pessoas. Por exemplo, se você analisar, quem levou o pão para Elias? Quem levou? Um urubu ou foi comerciantes árabes? Irmão, o texto está dizendo que foi um milagre, uma providência de Deus. A vara de Moisés virou um crocodilo ou virou uma serpente? Meu Deus do céu, são questões que não levam a nada. A nada. Então escute que eu vou dizer uma coisa para vocês. Os que espalhavam o evangelho, escutem essa, os que espalhavam o evangelho não eram identificados, não eram conhecidos, mas tinham os corações cheios do que? De convicção e do que mais? Entusiasmo. E eram espontâneos. Espontâneo. A Bíblia diz: nem por força e nem, mas pelo meu Espírito. Era assim que essa igreja crescia. Era assim que essa igreja... Olha, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, quem foi que encheu a casa de Cornélio? De gente, de parente, de primo, de pai, de mãe, de tio. Pronto. Hein? Não houve nenhuma convocatória. O grande problema nosso, por exemplo, a gente faz seminário de missões, aí fica o pastor querendo emocionar, querendo botar o povo para chorar, contando uma história. Aí quem tem a chamada, vem aqui à frente. Faça isso não. Pregue o evangelho. E quem foi impactado pelo evangelho, o Senhor vai criar situações para que Ele mesmo vá para missões. Não foi assim? Esses que foram dispersos, por que estavam sendo dispersos? Hein? Mataram quem lá atrás? Mataram Estevão. E agora mataram também, pronto, Tiago no capítulo 12. E aí começa. E aí Deus vai estar mexendo tudo para levantar a obra dele. Eita, irmão, isso aqui é... Aí eu presto bem atenção. Irmão, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas ninguém nessa igreja me olha. Não me deram a oportunidade. Aqui eu não sou visto. E esses daqui? Que não são identificados no texto, que não tem nome, não eram apóstolos, mas quem tornou a igreja maior do mundo daquela época, que vai atingir a Europa, a Ásia? Esses anônimos. Sim. Veja, hoje uma das grandes problemáticas está em que as pessoas, para fazer a obra de Deus, eles querem o cargo, o reconhecimento. Sem isto eu não evangelizo, sem isto eu não prego. E aqui a diferença da igreja primitiva é que eles não precisavam do cargo, eles já tinham tudo o que precisavam, tinham o Espírito Santo, eles eram espontâneos, eles estavam cheios de convicção e eles faziam sem ninguém mandar. E hoje eles estão atrás de quê? De reconhecimento. Aí o que é que acontece? Essa espontaneidade, como falou o pastor Adalberto, esse entusiasmo, essa convicção, era o Espírito Santo na vida? Deixa eu dizer uma coisa, eu li um autor que disse: o evangelho das boas novas entrou neles, impactou, que eles não queriam só a alegria para eles queriam para quem? Eu duvido, irmão, se Jesus salvar a tua vida e te levantar e te dar o evangelho da salvação, você quer falar dele para quem? Para o tio, para a prima, para o irmão, para a irmã? Eu vou dizer uma coisa, verdade de Deus para o Brasil: ou vamos ter que rever a nossa situação da igreja, vamos ter que rever. Pronto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava lendo aquele livro do Carlos Ortiz, não é isso? Pronto.
Carlos Ortiz, né? Eu estava lendo aquele livro dele, ele disse o seguinte: eu não mexi na igreja velha, mas eu pedi para Deus me dar uma igreja nova. E qual foi a igreja nova? Ele fez o seguinte: a igreja nova era que ele botava os crentes que estavam dentro da igreja velha para ir para as ruas. E aí pronto. Agora imagine, tem irmão que só vem para o culto de domingo, tem irmão que só vem para Querido pastor, eu sei que você é um homem de Deus. Feche a porta da igreja para esses cultos de libertação, para essas tardes proféticas. Chame cada crente. Você quer ver como eles não querem nada de Deus? Chame esses crentes que estão na tarde profética, na tarde de louvor, na virada, e diga: meu irmão, você está cheio do Espírito, você já é salvo, Jesus já te libertou, tem a alegria do Evangelho. Vá buscar outro que não tem para esta casa. Eu duvido se ele volta. Ele volta? Ele vem? Nós temos igrejas lindas, nós temos orquestras lindas, nós temos bandas lindas, nós temos os tradicionais e agora nós temos cadeiras de igreja. Essa cadeira bem aqui não senta, que essa cadeira quem senta nela há 30 anos é o Francisco Pereira da Silva. Aqui é a esposa dele, aqui é a filha dele, aqui só quem toca nesse local aqui é o músico fulano de... Ou tu quebra tudo isso, a tua igreja vai virar uma peça de museu. Olha, essa igreja aqui, irmãos, aonde é que existe isso? Pregar evangelho no meio da perseguição. Primeiro curso que eu tive de filosofia, um professor disse: para pensar bem não pode ter problema. Os primeiros filósofos pensavam bem porque não tinha problema. Então pronto. Agora, para evangelizar bem, tem que estar livre de perseguição. E aqui era diferente. Só os que estavam bem não estavam evangelizando. Para evangelizar, cumprir o plano de Deus, Deus fez o quê? Enviou a perseguição. Eita, meu Deus. Foi interessante a história dos moravianos, né? É. O secretário do Sickendorf, o cara chegou para ele e disse: tu topa evangelizar no meu país? Não tem nenhum cristão. Ele disse: se tu me der um par de sapato, eu irei. O cara foi, voltou no outro dia com o par de sapato, só encontrou o bilhete. Eu tive que ir descalço, que a obra é urgente. E aí eu não sei mais não. Tem dias, agora há pouco antes de nós começarmos aqui, estava conversando aqui com os pastores. O que dói dentro de mim é que a gente quer fazer a obra, mas a gente vê que muitos só querem ser grandes. Muitos só querem bons salários. Eu não sei não. Jesus, a tua obra... Bota para cá. Jesus, a tua obra eu não sei como é que está. Preste bem atenção. Só querem ir para o campo se derem quantos? Tanto salário. Só se tiver carro. Só se tiver escola para filhos. É tanta exigência, irmão, que o diabo está no inferno aplaudindo. Esse é o homem que eu estou usando à frente dessa igreja. Quem hoje, 1 Coríntios 9,16, rapidinho, rápido, usa aquelas bíblias que botam coisa, como é o nome? Dá certo não. Isso aqui eu acho rapidinho, 9,16. Porque se anuncio o evangelho... Quem é que anda com isso hoje, irmão? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. E o que mais? Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim. José Gonçalves escreveu aqui, está aqui no livro dele. E ele faz um aspecto histórico da igreja. Escute bem, pastor José Gonçalves, Água Branca, Piauí. José Gonçalves, Água Branca, Piauí. Eu estava lendo aqui no livro dele, e eu já li o Diário do Pioneiro, eu já li a história de Daniel Bergo Navingre, mas quando você lê as cartas dos missionários que vieram para o Brasil, relatando aos sustentadores da obra como era que o trabalho estava acontecendo, eu chorei quando eu estava lendo esse livro dele aqui. Porque ele escreve dizendo, o Gunnar escrevendo para os mantenedores na Suécia: hoje eu estive no local tal, uma pessoa aceitou Jesus, nós batizamos 2, e Jesus já batizou 2 com o Espírito Santo. Lá eu encontrei fulano que ameaçaram o evangelho. Orem pelo fulano de tal,
porque lá ele está em um local. Ele falando aqui do evangelho no Rio Grande do Sul, quando começou, gente, é coisa linda. Agora prestem minha atenção, homens que os recursos eram escassos, homens que amanheciam o dia pregando o evangelho. Eu me lembro que meu pai foi para Buriti Bravo, tinha aproximadamente poucos crentes, e quando ele chegou lá, ele tomava o café. Na hora que ele tomava o café, ele saía. Sabe que hora o pai chegava em casa? 5 da tarde, evangelizando a cidade toda. Qual é o líder que anda fazendo isso hoje? Que grita como Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Os líderes antigamente choravam, eles queriam ver uma alma. Hoje tem líder e tem irmão que é crente no bairro. Eu estou falando para líder, eu estou falando para crente, eu estou falando para pastor, que ele passa por cima do vizinho dele que é incrédulo, mas ele não fala o evangelho não arde nele. Eita, irmão. Olha, quando eu vou para a França, quando eu vou para esses países, vocês pensam, os pastores que me convidam sabem disso, eu não vou passear. Tem deles que chegam, pastor João, lá da França, Deus abençoe, um grande abraço. Eu chego, aí diz: pastor, o senhor vai dar uma volta? Eu disse: não, meu irmão, eu vou para o meu quarto, eu me tranco, e quando eu fico olhando para a cidade, grande cidade, eu pergunto: quantas igrejas tem aqui? Não tem quase igreja. Não tem quase igreja. Eu estou falando de igrejas de pessoas de lá, convertidas ao evangelho, porque nós temos as igrejas dos pastores que vão e de crentes que vão trabalhar lá, e que na igreja, que também é importante dar o apoio, dar comunhão, mas é hora da igreja ganhar os nativos, ganhar aquelas pessoas. Hoje é um bocado querendo ser grande, é só querendo ser escritor, é só querendo ser pregador, é só querendo ser doutor, mas não tem amor pelas almas. E se vocês analisarem, Paulo ainda era pesado, que ele dizia: eu só quero pregar Cristo aonde ele não foi ainda anunciado. Hoje tem um bocado que só quer pregar Cristo se tiver muita. Vai tragar. Vou dizer para você, todos esses que só querem pregar onde tem gente, onde tem nome, ele não tem a salvação de Deus, ele não tem Cristo. O evangelho dele é para negócio, o evangelho dele é para dinheiro, o evangelho dele é para fama. E Jesus não te dá evangelho para tu seres famoso, para tu seres grande. Ele coloca o evangelho para você ganhar almas para ele. Eita, rapaz. Se vocês analisarem, verso 19, a Fenícia, estreita faixa de terra, limitando aí com o Mediterrâneo, ok? 190 quilômetros, incluindo aí Tiro e Sidom, aí na região da Fenícia, não é isso? Tá aí. Aí eles saem e vão pregar o evangelho. Agora observem bem, eles vieram da ilha de Chipre, de Cirene, norte da África, e aí eles foram até Antíoco e lançaram o quê? O evangelho. Agora preste bem atenção. Como é... Eita, agora pastor Adalberto pegou. Como é que esses crentes que não tinham formação, não tinha mensagem formal, eu vou para Antioquia, eu já preparei a minha perícope, né? Já está preparado, e a minha análise do discurso em 3 viés, e também a minha mensagem expositiva dentro de um encadeamento e um arcabouço totalmente literário. Eu já montei o sermão no viés homilético, também eu já fiz as pesquisas dentro do vernáculo, né? É uma coisa que até assusta a gente, do vernáculo, né? E nós já fizemos todo esse apanhado, e a mensagem ela está bem organizada. Primeiro, os pontos necessários, 5 pontos necessários para uma boa mensagem, eu já fiz a análise do texto. Depois da análise do texto, eu recorri também à exegese, procurando saber o significado, o sentido original das palavras, o aspecto hermenêutico, seguido também do viés homilético e também dos apontamentos e da aplicação. Recorri às concordâncias, né? Isso eu já recorri aqui às gramáticas, eu já recorri aqui às questões, e meu sermão está bem preparado. Está perfeito. Sim. É interessante que no trabalho da evangelização a gente observa nas escrituras. O senhor já tocou agora mesmo o tema, a mulher samaritana.
ela saiu e pregou a toda uma cidade. A mensagem dela foi tão simples que foi esta: venham e vejam o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. O evangelho entrou. O endemoniado de Gadara, quando ele foi curado, ele quis ir com Jesus. Jesus disse: não, volta para os teus e conta-lhes tudo quanto o Senhor fez por ti. Ele pregou por toda Decápolis, 10 cidades. Aí nós vemos o próprio texto, agora em questão do cego. Quando Jesus o curou, perguntaram: mas ele é pecador? Você é pecador? Eu não sei uma coisa, eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Então eu posso dizer que uma das maiores pregações é dizer às pessoas aquilo que Jesus faz partindo da gente. Eu era isto e ele fez aquilo. Só faz o evangelho. Escute, a convicção de um ateu, qual é? É que ele não tem prova nenhuma, mas ele diz: o ateísmo existe. Ele segura ou não segura? Pronto. Qual é a visão de um místico? Ele crê naquele ponto. E qual é o ponto central de um cristão? A convicção de que Cristo lhe salvou. Se eu sei, e ainda tem mais, o evangelho é bom, porque o que o pastor Adalberto citou, todos esses aí que ele citou, só foram totalmente impactados para evangelizar, porque primeiro eles foram o quê? Transformados. Não pregue evangelho se ele primeiro não transformar a tua vida. Um homem transformado pelo evangelho, ele não cobra para pregar. Um homem transformado pelo evangelho, ele não prega para ser famoso. Irmão, tem deles que estão pregando, eu fico pensando, aí pronto, pregando, aí ele fica pregando para mostrar que está pregando para muita. É muito fácil, é assim ou não é? Agora preste bem atenção. E o que eu estou dizendo aqui, todo pastor sabe. Hoje eu estou aqui no Tirirical, mas quando dá fé, tem irmão que chega para mim e diz: pastor Ziel, o irmão fulano de tal estava dirigindo o culto lá na casa dele, visitando os vizinhos, já tem 30 e tantos crentes. Tem como fazer um templo para eles? Quem é que está fazendo crescer? Sou eu? E eu vou já falar sobre isso. O apoio do pastor. Agora, um homem, eu vou dizer mesmo, um homem que é cheio de Deus, um pastor que é cheio de Deus, que tem evangelho, ele vem para a igreja e na hora que ele passa perto do vizinho, ele diz: bom dia, como é que está? Tudo bem? Mas ele já tira o que para dar para ele? Um folhetim. Arde no coração o evangelho dele. Ele quer ver vidas salvas. Esse negócio desse líder, nem pegar na tua mão, nem falar com ninguém, ou só ser de gabinete, ele não tem nada de Deus. Nada. Aí o cego, não foi? Foi curado. Aí, irmão, vamos voltar para ele. Porque eu vou mostrar, quando Jesus entra, tu não tem medo de teólogo, tu não tem medo de delegado, tu não tem medo de nada. Olha, aí pronto. Aí chamaram ele pela segunda vez. Que tinha sido cego, disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Ei, como é que tu está dizendo que ele é pecador? Já fazendo apologia a Cristo. Sim. Porque ele recebeu o benefício de quem? De Cristo. Aleluia. Quem recebe benefício de Jesus tem o que dizer para a humanidade. Se vocês estão dizendo que ele é pecador, uma coisa, eu sei. Rapaz, se ele é pecador, eu não sei, eu não posso falar mal desse homem. Eu era cego e hoje estou vendo. Aí essa questão de... Tu é um doutorzão bem aí. Cadê? Tu não me via aqui todo dia? Eu não passava aqui todo dia? Todo dia tu nem ligava para mim. E tu nunca fez nada para mim. Aí eu vou dizer que tu... E olha que ele estava já dando uma aula teológica. Não é isso? Por doutores. Aí, vai, prossegue a leitura. Olha aí. Pós-doutorado. Vamos lá. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Vai, pode ir. E tornaram-lhe a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele não sabia fazer nada, mas como é que ele te fez? Como foi que ele abriu? Vai. Ele respondeu-lhes: eu já disse e não ouvistes. Rapaz, eu já disse a você. Ó, convique. Eu não já disse a vocês, rapaz? Para que o quereis tornar a ouvir? Peraí. Bota pra cá. Quando o evangelho entra, pode aparecer no TikTok, pode aparecer no inferno, pode aparecer. A Bíblia não existe. É mentira. Os discípulos nunca existiram. Aqui é balela. Deus não existe. Meu amigo, quando Jesus entra em nossa vida, o que vale é a nossa convicção em Cristo. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho.
Pronto, e acabou-se a conversa. Esse homem aqui, ele estava recebendo repreensão de doutores. E aí ele disse: rapaz, uma coisa eu sei. Eu era? Sério. E aí uma coisa, contra fatos não há? Então pronto, vai. Responderam: já vou-lo disse, não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, ser também seus discípulos? Eita, agora aí ele... Por quê? Mas como foi que ele te abriu? Como foi que ele te fez? Como foi? Tua escola não presta. Foi inteligente. Porque se você não sabe abrir olho, você não sabe fazer paralítico andar, quem sabe é. Você não sabe abrir vista de cego, quem sabe é. Jesus disse em Mateus 11, vai dizer a João, oh aleluia, vai dizer a João, os cegos vêm, os leprosos são purificados, os mortos, os pobres são... Eita. E aqui o homem perguntou: eu estou dando fé. Vai, prossegue, acho lindo isso aqui, eu tenho que concluir isso aqui. Mas porventura quereis ser também seus discípulos? Então eles injuriaram e disseram: discípulo dele sejas somente tu. Nós somos doutores. Se tu quer ser discípulo, quem vai ser é tu, pobre lascado. Nós somos discípulos de Moisés. A nossa escola é de Moisés. Frio, morto, legalista, cheio de tradição, cheio de debate, desfazendo de tudo, mas não curava ninguém. Vai, agora. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Tradição. Vai. Mas este não sabemos nem de onde ele é. Vai. E o homem respondeu e disse-lhe: nisto aí está a grande maravilha. Rapaz, aqui é que está o negócio. A grandeza está aqui. Eita, cego disparado. Rapaz. Vai. Nisto, porém, é que está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Bora. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Epa! Olha essa aula desse homem. O cego é danado. Tu dá glória a Deus, esse homem é Pecador. Agora ele está dizendo o quê? Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve A pecadores. a pecador. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Isso. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Vai! Se este não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Eita! Vai! Responderam eles e disseram: tu é nascido em pecado e vem nos ensinar? Não conseguiam ter argumento e agora parte para qual argumento? Da ignorância. Não é isso? Da ignorância, do desprezo. Tu tá todo em pecado, desgraçado, miserável. E tu queres nos ensinar. Oh, rapaz, vai. E expulsaram-o. Jesus ouviu que tinham expulsado ele e o encontrou e disse: oh, aleluia. Diz: crês tu no Filho de Deus? Jesus encontrou ele e disse: tu crê no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Pronto. Bora lá. Aí eles vão para Antioquia. Não era crentezinho de cabeça seca, coração vazio. Eram crentes cheios da palavra de espontâneos e cheios de irmão. Aí eles chegam em Antioquia. Se vocês analisarem que na verdade Antioquia era uma cidade mesclada, era gregos. Ela era romana, mas ela tinha gregos, ela tinha pessoas de todas as culturas estavam lá. E só para vocês terem uma ideia, essa cidade adorava a Ártemis, adorava deuses pagãos, adorava a Apolo. Era uma cidade de culturas mistas, gentílicas e gregas. Pode falar.
Pastor, o senhor falando que Deus cria situações, o senhor sabe que eu tive internado agora, né? Isso. E aí o médico, de tantos exames que fez, pediu o hold, que é aquele exame que você fica 24 Isso. horas. Quando eu estou lá fazendo, o médico perguntou: você vai fazer o que aqui mesmo? Eu não sei. Quase que eu respondi essa palavra que o pastor leu aqui agora. Cheguei aqui doente, agora eu estou bom. Uma coisa eu sei, que eu cheguei foi doente aqui. 6 dias eu passei internado e não saí com nenhuma receita. Só coisa de Deus. Só coisa de Deus. É isso mesmo que Deus faz. Porque nosso Cristo, irmão, Ele é o todo poder. Mas vamos lá, pastores, irmãos, eles chegam em Antioquia, cheia de idolatria, prostituição, cultos idolátricos, nudez, miséria. Mas chega esses crentes. Eita. Qual é o doutor que teria coragem de entrar no meio de uma cidade dessa? Doutor em teologia, rasgar sozinho o evangelho, no meio de uma cultura pecaminosa, adorando Apolo, Ártemis, cultos idolátricos, nudez, imoralidade, poder romano, misticismo, crendice, tudo tinha lá em Antioquia, mas esses crentes chegaram. Mas eles chegaram com o quê? Cheio da palavra. Chegaram com o que mais? Só falava em Cristo. Cheios de convicção. Tem uma nota na Mishnah, que eles foram chamados de cristãos, que eles só falavam em Cristo. Pronto, eles chegaram lá, eles não foram levar filosofia, eles não foram levar geografia, eles não foram levar história. Isso lá já tinha a cultura grega que estava dando. Eles foram levar quem? Cristo Jesus. Eles foram levar Cristo. E quando eles chegam nesse local levando Cristo, a Bíblia diz que a cidade foi impactada. Eita, rapaz. É claro que alguns dizem que quando ele chegou ali naquele local, eles não vão falar de reino, eles não vão falar de Filho de Deus, eles vão falar do Senhor, não é isso? Eles vão falar das boas novas, porque eles não estão falando para judeus, eles não estão tratando da cultura judaica, eles vão levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, está até ali no ponto, eles contextualizaram a mensagem. Contextualizar a mensagem não é diluir, não é mutilar, nem é diminuir o evangelho, não é trazer mensagem de coach, não é trazer mensagem disso, não. Contextualizar é só fazer aquilo que Paulo fez em Atos 17, 22 em diante. Quando ele chegou em Atenas, qual é o Deus que tu prega? Aí ele viu lá, ao Deus desconhecido. Ele contextualizou: esse Deus que vocês não conhecem, adoram sem conhecer, é o que eu. Aí ele disse: o Deus que fez o céu, a terra, o mundo, o mar, o homem, nele somos, existimos, vivemos. Aí pronto. Mas Paulo foi com outra mensagem. Contextualizar é você colocar isso de uma maneira mais prática, mas não diluir o evangelho. Não, até porque isso Jesus fez. Para o rico ele falou de tesouro no céu, para o jovem rico. Para a samaritana ele falou de água, que é o mundo dela. E Jesus entra no mundo dos ouvintes, né? Então, para Zaqueu, outro tipo de mensagem. Isso. Hoje veio salvação nessa casa, porque tu também, este também é filho de Abraão. Ser filho de Abraão não garante salvação. Só quem garante salvação é o próprio Senhor Jesus. Isso, contextualizar. É só isso. Então vamos lá, para a gente já fechar aqui. Escutem bem. Observem que a Bíblia diz que eles entraram em Antioquia dominado pelo pecado, dominado pelos prazeres. Mas tinha um diferencial. O que a Bíblia diz? A mão de Deus estava sobre eles. Essa mesma mão é a mão que pegava Ezequiel pela cabeça, pelos cabelos. Era a mão que levantava. Irmão, se Deus botar a mão em cima de mim, Ele pode me botar até dentro do inferno. É assim ou não é? Porque pronto, quando Deus pegou Ezequiel e botou num vale de ossos seco, Deus pegou Ezequiel e botou lá no meio do rio Quebar, e aí pronto, mas ele entregava a palavra de... Por que eles tinham sucesso aqui na obra? Eles estavam cheios do evangelho, cheios do poder, cheios de convicção, espontâneo. E o que tinha sobre eles? Se a mão de Deus está sobre ti, você faz a obra dele. Eita glória. E aí eles não vão levar a mensagem com o termo Messias, mas sim o
Senhor. Pronto, falando de Kyrios, é a palavra grega, né? Kyrios. Eu não vou explorar isso aqui. Então, eles vão lá. Aí, quando eles chegam lá, irmão, o negócio pegou fogo. E aí, os apóstolos souberam lá em Jerusalém. Mas aí, agora entra o envolvimento da igreja. Irmãos, só vai ter Antioquia. Eu sou pastor aqui no campo, que tem várias igrejas. E quando você vê uma igreja, ou uma área, ou um setor, tem lugar que chama de setor, tem lugar que chama de área, que os crentes começam a falar mal da igreja mãe, já tem um espírito de rebeldia. Não é assim? Porque a congregação filial só existe por causa de quem? É a igreja mãe que inicia, é a igreja mãe que manda o missionário, é a igreja mãe que manda os pastores, é a igreja mãe que manda os mestres, é a igreja mãe. Tudo começou por causa da igreja mãe. Não tem filho se não tem mãe. É assim. Aí quando você vê uma igreja, é claro que também a mamãe tem que ajudar. Porque às vezes a mamãe pare o filho, mas faz o quê? Joga. Não pode criar área ou setor, né? E deixar a filha jogada sem nada, sem roupa, sem calçado, né? Assim, sem brilho, porque às vezes a mamãe tá bonita e a filhinha tá o quê? Às vezes o templo sede é todo de luxo, o pastor só gasta no templo sede e a congregaçãozinha tá caindo nos pedaços. Aí pronto. Então, não tem que mudar a igreja mãe, tem que mudar o gestor da igreja, porque o gestor é quem não está prestando. É assim ou não é? Não é a questão da igreja mãe. Isso aí é uma questão de liderança. Aí, a igreja mãe, ela ficou contra a igreja Antioquia? Não. A igreja mãe se levantou contra a Antioquia? Não. O que foi que ela fez? Enviou para lá um homem. Qual é o nome dele? Irmão, coisa espiritual só é bom botar para ela? Homem espiritual. Olha, não bota o carnal. Irmão, já pensou no meio desse avivamento todo e manda um frio para lá? Ou manda um teólogo crítico para lá? É interessante que quando Barnabé chegou lá, ele observou o ambiente. Aqui nós precisamos de um homem. Vamos buscar Saulo para cá, porque esse homem é cheio de Deus. Aí entra aqui o pastor Adalberto. Primeiro, olha o 24. Olha quem era Barnabé. Lê. E quando chegou, viu a graça de Deus. Primeiro, meu Deus do céu. Tu botou aqui, irmão? Barnabé, o homem enviado. Não. Não, Tá aqui. Tá. Sinais Da verdadeira conversão. que tem irmão hoje, que a gente vai falar, irmão, eu estou vendo que esse ambiente aqui não é de Deus. O que ele diz da gente? É frio, é carnal. O Barnabé foi enviado pela igreja mãe, mas a primeira coisa que ele procurou ver foi os sinais. Se o movimento era verdadeiro. Ver se o movimento era de Deus, ver se tinha quebrantamento, ver se não é molecagem. Rapaz, meu Deus, irmão, por que vocês não prestam atenção nisso? É os meninozinhos aí com um negócio de um evangelho de brincadeira, e os crentes pulando, é crente com macacada, é crente fazendo coisa. Meu irmão, veja os sinais, gente. Olha a vida daquela pessoa, se ela é convertida, se ela é quebrantada, se ela está servindo a Deus com seriedade. Olha os sinais. O qual chegou e viu a graça de Deus. Viu a graça de Deus. E se alegrou e exortou a todos que firmassem o coração e permanecessem no Senhor. Ele viu também ainda uma fraquezinha. Ele viu que eles estavam precisando se firmarem mais. Ele viu porque é o seguinte, não basta ter só o movimentão não. Porque tem irmão, o culto lá foi fogo, foi poder. Sim, foi poder? Então vamos fazer o seguinte, todo dia aqui, no culto, na doutrina, vocês precisam ser discipulados. E eu vou buscar quem? Paulo. Quanto tempo eles ficaram com esses crentes que estavam aqui? Um ano. Rapaz, não é só ver o movimento, irmão. Chorar não é sinal de que Deus está ali, não. Pular não é sinal. O sinal é a permanência. É interessante, pastor. É interessante, olhando todo o contexto, que o próprio Barnabé, ele teve a humildade de identificar
a pessoa que seria muito útil naquele lugar, tanto é que ele foi buscar Sim. a Paulo, porque ele disse, Paulo é a pessoa que vamos precisar aqui, no meio deste povo. Então veja bem. Chorar não é sinal de... Não. Chorar, rodopiar, pular, profetizar. Até porque os olhos foi uma das funções. É. Por isso até os cegos choram, né? Isso. Então vamos lá, escute. Barnabé. Olha aqui. Era o quê? Foi o homem em vi. Como era Barnabé? Era bom. Era o que mais? Profundamente espiritual. E era o que mais? Um espírito fraterno. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, fraterno. Ele tinha inveja? Não. Ele era um homem de bom coração, mas ele sabia que Paulo sabia mais do que? E ele foi buscar o quê? E eu pergunto, e o Paulo quando chega lá, fica desfazendo de Barnabé? Barnabé foi me buscar porque é o seguinte, aqui ele não sabe nada. Ele tem um negócio de um mistério. Ele tem, é bom, mas aqui o camarada, o cara aqui, sou eu. O cara aqui que tem vários idiomas, sou eu. O cara com muita cultura, sou eu. Nada. Ele foi buscar ele porque Barnabé era um homem espírito. E coisa espiritual, irmão, não se lida só com homem que tem matemática, física. Coisa espiritual é para quem é espiritual. 1 Coríntios 2,14. Nós não vamos ler, depois você lê. Então escute bem para nós fecharmos aqui. Esse homem, ele vai buscar Paulo. Mas a Bíblia diz no 24 que ele era um homem de quê? 24. Porque era um homem de bem. Pronto, bem. Ele era um homem de bem. De bem. Oh, rapaz. Irmão, bota só homem de bem nas cores de Deus. Aí pronto, irmão. Aí o que vocês observem bem aqui? A igreja mãe mandou Barnabé. Eu pergunto, o fato deles mandarem Barnabé para analisar se era verdade, se tinha base, se tinha Bíblia, impediu o Espírito Santo? Não. E por que que hoje a maioria não quer que a gente questione? Meu Deus do céu. Bora. B. O início da missão transcultural da igreja primitiva. Como os crentes compartilhavam a fé, sem medo, na autoridade do Espírito e com entusiasmo. O êxodo de Jerusalém para Antioquia. Peraí. Nós já falamos da cidade e nós vamos ter aqui uma igreja que vai pregar para gregos e gentios totalmente puros. Não era mesclado, não era prosélito. Aqui nós não estamos tratando de prosélito, nós não estamos tratando. Tem um outro, rapaz. Prosélito, tementes. Não, nós estamos tratando de. Falei na lição passada. Nós estamos falando de gregos. Gentios mesmo. Puro, gentil, nato, pagãos. E aí vai entrar a igreja, pastor Adalberto, de Antioquia. Essa igreja de Antioquia, ela vai ser o primeiro centro, o primeiro grande centro missionário. E o que é que você vai ter? Ela vai fazer uma missão fora de Jerusalém, multicultural, formada de judeus, por judeus helenistas gentil convertido, missionária, porque lá quem é que ela vai enviar para as missões no mundo todo? Paulo e Barnabé. Ela vai ser solidária, porque a igreja de Jerusalém, ela vai ficar pobre, ela vai ficar sem nada. Olha como é que Deus faz. Aí a igreja mãe vai ficar pobre. Quem é que vai ajudar a igreja mãe? A filha. A igreja filha nunca pode se separar da igreja mãe. E Paulo fez questão, essa igreja que era toda gentílica, de levar uma ajuda para a igreja mãe, que era o quê? Judia. Eita. Outra, ela era uma igreja aberta. Essa igreja de Antioquia era aberta, porque na igreja de Jerusalém só aceitava quem era quem? E para aceitar tinha que ser um quê? Um prosélito, não é isso? Ou temente a? Essa daqui não. Ela aceitava todos que se arrependessem em Cristo. Todos. Aí tinha a inclusão. E essa inclusão não exigia a judaização. Ok? E aí nós já falamos da cidade de Antioquia. Ela ficava aproximadamente 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então não era perto. Não é isso? 500 quilômetros. Vamos lá. A outra coisa que nós podemos observar aí sobre... o outro ponto qual é? O primeiro ponto, missões chegando em terras brasileiras. Aí pronto, então se você analisar o livro do pastor Zé Gonçalves, ele fala isso, mas em aproximadamente 1557, nós temos os grupos dos huguenotes, franceses calvinistas, que vêm com Nicolas Durante e de Villegargon para o Rio de Janeiro, e eles realizaram o primeiro culto protestante. Nós vamos ter, depois do século XIX, chegada dos batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, e vindos em sua maioria dos Estados Unidos e da
Observem que as terras brasileiras, porque o evangelho não nasceu aqui no Brasil. Quando foi colonizado, o que acontece? Os estrangeiros da Europa, Estados Unidos, da Suécia, da França, vieram para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque essas igrejas pioneiras, presbiteriana, batista, olha, nós temos aí presbiteriana, Assembleia Green, William Bagby, metodista, Justus, nós temos congregacional, Robert Caller, da Escócia. Qual era o motivo deles virem ao Brasil? A expansão missionária do protestantismo após o avivamento no século 18, 19. Desejo de evangelizar as terras novas abertas aqui na colonização. Convicção de que o Brasil era majoritariamente católico e necessitava do evangelho. Por isso eles vieram. Então veja bem, se hoje nós olhamos para a Europa e está caindo o evangelho, por que que o Brasil não enche? A Europa, a Ásia, pastores, em nome de Jesus, vamos usar os dízimos e ofertas das nossas igrejas para invadir a Europa, para invadir o mundo que nos ajudou aqui no Brasil, que mandou missionários para o Brasil. Nossos púlpitos estão cheios de homens, e lá fora está precisando de quem? De homens. Eita, rapaz. Aí, da nossa parte, em 1910, quem é enviado para cá? Daniel Berg, Gunnar Wingre, que também espalham o evangelho em solo brasileiro, e aí vão levando a mensagem de Deus. Nós temos em 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingre vão para o Belém do Pará, suecos, influenciados pelo avivamento da Rua Azusa em 1906. Nós temos aí, começaram com poucos membros e a Assembleia de Deus se tornou uma grande igreja, dando ênfase ao batismo com o Espírito Santo. A congregação cristã no Brasil chegou em 1910. Ela chega primeiro do que as Assembleias de Deus. Fundada por Luigi Francescon, italiano, que havia participado do movimento pentecostal em Chicago. Primeira igreja pentecostal estabelecida oficialmente em São Paulo. ênfase, simplicidade no culto, uso do véu para as mulheres, forte disciplina comunitária. A outra igreja que chegou aqui no Brasil, igreja quadrangular, 1951, fundada no Brasil pelos missionários norte-americanos da International Church of the Gospel, enfatiza Jesus como Salvador, batizador no Espírito Santo, médico dos médicos, rei dos reis. Outras denominações que se espalharam no Brasil, a igreja O Brasil para Cristo, fundada em 1955 por Manuel de Melo. A igreja Deus é Amor, 1962, fundada por quem? Davi Miranda, não é isso? E além disso, aí depois dessas igrejas surgem os movimentos neopentecostais, que eu não vou falar deles aqui, que não é o pentecostalismo, é totalmente fora do padrão pentecostal, que alguns querem associar os pentecostais ao neopentecostalismo, e nós não temos essa base, ok? Vamos lá, terminei. Missões chegam em terras brasileiras: luteranos na terra de Veracruz, 1532, os huguenotes protestantes franceses, 1577, os batistas na segunda metade do século XIX, e os pentecostais Louis Francisco, 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam ao Pará em 1910. Aspectos presentes nas missões pentecostais: revela seu aspecto histórico, a mensagem pentecostal e a identidade da Assembleia de Deus no Brasil. Eu quero pedir uma coisa às Assembleias de Deus do Brasil, que eu amo e respeito. Vamos manter a nossa identidade. Os homens perguntaram: quem te curou? O que foi que o cego disse? Ele disse: Jesus me curou. E Jesus o encontrou e disse para ele, não foi? Tu crê no Filho de Deus? Creio. Pois, pronto. Lá eles foram chamados, em Antioquia foram chamados de quê? Há um debate teológico. Uns dizem que eles usaram de gracejo, o texto não diz isso. Outros dizem que foi uma piada, também não. Essa passagem bíblica vai aparecer, mas em outras duas passagens, está aí na lição. Porém, pronto, só isso, não é isso? Só isso. Agora, a palavra cristão é só porque eles só falavam de quem? De Cristo, é só isso, não tem nada a ver. Agora, eles mantinham a identidade. Qual era a identidade da igreja primitiva? Pregar a Cristo, falar do Espírito e crer no batismo do Espírito Santo. Santo. E outra ideia que tem
cristão é sinônimo de sofrimento. Inclusive, essa frase chega ao Brasil e o pessoal diz assim: desse jeito não há cristão que aguente. É verdade. É verdade. Então veja bem o que nós queremos dizer aqui para vocês. Escutem bem, nós temos que manter a identidade da Assembleia de Deus se firma: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, vai voltar e breve nos levará para... Essa é a nossa identidade. Nós não temos identidade. O problema é que nós estamos inventando um bocado de coisa e estamos perdendo o foco e a nossa identidade. Vamos. Missão transcultural em Antioquia. O motivo da missão em Antioquia, de Jerusalém para Antioquia, a perseguição. Os gentios eram pagãos. Quem eram os missionários espalhados? Crentes leigos. Já falei dos leigos, eu botei aí porque tem que botar, vai. A maior tragédia da igreja atual. Vocês sabem qual é a maior tragédia de uma igreja atual? A maior tragédia é esse monte de templo sem crente dentro. Muitos estão gastando dinheiro em grandes templos para mostrar que estão construindo, mas a igreja está como? Vazia. O templo está como? Vazio. E outras estão cheias de gente, porém vazia de Deus. Cheia de gente vazia de Deus e vazia de missões. Não fala de Jesus para ninguém. Isso é a maior tragédia de uma igreja. É a maior tragédia de uma igreja. A razão de espalhar as boas novas, eles foram tocados e mudados por ela. Pronto, só fala dela quem é tocado. Sem pregação formal. Eles não foram com pregações formais. Irmão, tem um bocado aí que está com uma pregação bonita, formal, ajeita, decora, representa. Isso é só formalidade. Vai evangelizar, rapaz. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o grande adorador, né? Em Números, ele é o comandante do exército do Senhor. Em Deuteronômio, ele é a palavra renovada, não é isso? Em Josué, ele é o nosso capitão, não é isso? Em Juízes, ele é o rei, não é assim? Irmão, vai evangelizar, rapaz. Tem uns que tem uma mensagem tão bonita, né? Assim, decora, tem uns sistemas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. E não vou pedir perdão para ninguém. Deus não se sente feliz com o que Ele está vendo na igreja hoje. E sabe de uma coisa? Eu estava assistindo uma aula de um professor em inglês e ele disse assim: quando Deus olhou do céu, que viu a Torre de Babel, Deus não gostou, não é assim? E o que foi que Deus fez com a Torre de Babel? Sabe qual foi a linguagem que ele usou lá no inglês? Ele desligou a tomada. E quando desligou a tomada, nenhum se entende. Ninguém se entendeu. Agora pergunte se hoje nós não estamos assim. A tomada já está desligada. Pergunte se hoje nós não estamos assim. Nós não estamos entendendo é pastor brigando na internet, é o outro metendo o pau no outro, é assim, conversando mal do outro, é crente se escandalizando, é crente botando o outro na justiça. Vai pra cá, que agora eu me zanguei. É pastor que abre uma convenção, aí ele já sabe que ali tem uma igreja. Vai pra cá, Caio. Olha, tem pastor nossos aqui, nosso no Brasil, que ele sabe que eu estou aqui dentro de São Luís, estou evangelizando, estou ganhando alma, aí ele vem com o mesmo CNPJ ou o mesmo título da CGADB, abrir igreja onde aqui? Aqui em São Luís, mas ele não quer abrir igreja para evangelizar, ele quer abrir igreja para arrecadar fundos para a convenção dele, porque se ele quisesse evangelizar o mundo, ele ia mandar missionário para onde? Ele ia mandar para a Europa, ia mandar para a Ásia, ia mandar aqui para os países da América Latina, que tem cidades, olha aqui pastor, tem cidade com mais de 1 milhão que não tem uma igreja. Mas tu sabe por quê? Bota para cá, Caio, bota, tu tá filmando. Tu sabe por que tu não manda, pastor? É porque tu queres pastor para fazer título para a tua convenção, aumentando o número de pastores para ter arrecadação para o teu sustento. Mas se você amasse a obra de Deus, ia mandar missionários para o Peru, ia mandar missionários para a África, ia mandar missionários. Mas lá, sabe por que você não manda? Porque não dá dinheiro. Eita Deus. Bora, meu filho. Como eles anunciavam a mensagem? Nós já passamos, já. Pai. Discipulado, suporte missionário. Nós já falamos. Já. A igreja mandou Barnabé, não é isso? Foi. Barnabé foi analisar,
Depois ele pegou quem para ir? Irmão, Paulo. agora imagine uma igreja instruída por esses dois. Também, irmão. Discipulado quanto tempo? 1 ano. Aí esses irmãos que hoje vão para a igreja, passa 2 dias, não quer mais, não quer, pronto, só quer pula, não quer ensino, vai. Traduzindo o evangelho, contextualizar sem mutilar. Pronto, vai, já Como a igreja primitiva contextualizou a mensagem, já falamos. saindo da expressão Cristo, reino de Deus para boas novas, e Jesus é o homem e Senhor. Fiquemos de pé, Deus abençoe. Hoje demorou um pouco porque não tinha como nós não... Hoje é muita coisa. É muita coisa. Deus abençoe. Vamos orar com o irmão Feitosa, pastor Adalberto, das bênçãos apostólicas. Amado Deus, Pai de infinita graça, te agradecemos por este momento que o Senhor nos tem dado esse privilégio de aprender mais um pouco da Tua palavra. Deus Santo, és maravilhoso. Ó Senhor, ajuda cada um que ouvir, Senhor, e possa entender que só o Senhor é Deus, que possamos levar as boas novas àqueles que não te conhecem. Muito obrigado por tudo, nos dá um final de semana abençoado, que nós possamos, Senhor, ser renovado cada manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.